Vocês aqui. Querida Igreja Batista em Búzios, quero desde já agradecer a oportunidade de estarmos aqui, Pastor Pedro, pelo convite, e a todos que estão nos acompanhando aqui no santuário e também em casa, sintam-se abraçados e que a palavra de Deus seja pronta em nos abençoar e nos falar nesta noite. Eu quero continuar, de alguma forma, a mensagem desta manhã, que é ainda na carta aos Efésios, capítulo 2, verso 8 e 9. Carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Que você possa parar por um pouco em casa, onde você estiver, e abrir a Bíblia e nos acompanhar também. Que às vezes a gente em casa fica muito à vontade, né, pastor? Por isso a gente faz essa lembrança, né? Mesmo em casa você está cultuando ao Senhor. Então pare por um pouco e abra a sua Bíblia, ou acesse, não é? O seu dispositivo, seja ele o celular, o tablet, e acompanhe a palavra do Senhor. Diz assim, Efésios 2, 8 e 9... Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Que o Senhor nos abençoe. Pai querido, muito obrigado por Tua palavra. Obrigado porque ela está diante de nós. E pedimos ao Senhor a orientação para poder compartilhar a Tua palavra. E a permissão, vida do Teu Espírito, para falar aos corações dos Teus servos e amigos e irmãos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Como dissemos, Paulo é aquele que escreve a carta aos Efésios. E Paulo, quando declara este texto, ele está escrevendo, e provavelmente preso, de uma forma domiciliar, mas tinha a liberdade de receber visitas e ensinar o Evangelho. E ele está compartilhando a palavra do Senhor aos corações das pessoas, mas principalmente aos irmãos de Efésios. Isto mais ou menos pelos anos 60 a 62 depois de Cristo. A carta aos Efésios, irmãos queridos, tem objetivos importantes aqui. Ela traz a reflexão a respeito da graça de Deus revelada em Cristo, para que entendamos que a graça de Deus revelada em Cristo é infinita, mas ela precisa ser manifestada através da santidade do crente. Por isso, quero convidá-lo a pensarmos juntos sobre o tema graça e santidade. A Convenção Batista Brasileira tem como tema para este ano compartilhando graça e misericórdia. E por isso hoje pela manhã podemos refletir sobre a graça e a disposição de servir, ser alcançados para servir. Mas não há como servir ao Senhor e não há como ser alcançado pela graça sem viver em santidade. É sobre isso que quero, nesta noite, convidar você a estarmos compartilhando, a estarmos refletindo. Quero trazer você a pensar comigo ou procurar, não é? Responder a duas interrogações, duas perguntas importantes. Você já foi alcançado pela graça? Você entende que alcançado pela graça precisa viver em santidade? E que é indispensável àqueles que foram alcançados pela graça viver uma vida de santidade diante do Senhor? São interrogações que precisamos colocar em nossos corações para que realmente possamos caminhar na disposição de ouvir a voz do Senhor.
Quando olhamos para esta exposição bíblica da carta que Paulo escreve aos Efésios, nós percebemos que Paulo vai tratar do capítulo 1 da carta aos Efésios até o capítulo 3, ele vai tratar da graça. Ele trata a respeito da graça. A graça como a raiz, a base, o alicerce de uma vida de santidade. E a partir do capítulo 4 até o capítulo 6, ele trata da santidade como fruto da graça, como resultado da graça que nos alcançou. Então somos alcançados pela graça para viver em santidade. Graça que vem de Deus, para as nossas vidas. Pela graça sois salvos, é dádiva de Deus, não vem das nossas obras, para que ninguém venha se gloriar. É o que diz Paulo escrevendo aos Efésios. No âmbito do estudo da teologia, muitas vezes nós abordamos a graça como algo que vai estar diante ou consistente em dons sobrenaturais concedidos por Deus, por meio da salvação. No Antigo Testamento, a palavra usada para graça significa favor. No Novo Testamento, a palavra usada para graça significa dádiva, dom gratuito, graça, vinda de Deus. Por isso, querido irmão, queridos amigos, o homem perdeu a sua amizade com Deus por causa do pecado. A palavra do Senhor diz, quando Paulo escreve aos Romanos, que foi destituído da glória de Deus, da presença de Deus. O homem perde a sua amizade com Deus devido ao pecado. A recuperação desta amizade com Deus é feita através do arrependimento genuíno, de uma vida arrependida dos pecados e da manifestação de aceitar a graça de Cristo na vida daqueles que se confessam diante do Senhor. É através da graça, querido, que Deus confere ao homem a participação na vida eterna em Cristo Jesus, a participação na adoção de filhos de Deus, conforme João escreve no capítulo 1, versículo de número 12. Ninguém é salvo sem receber a graça de Deus. Então você, meu amigo que está ouvindo nesta noite a palavra de Deus, é preciso ser alcançado por Jesus Cristo para a salvação, para que a graça do Senhor se manifeste. A salvação, portanto, diz o texto, que é pela graça, o que significa que é gratuita, vem de Deus, é dádiva de Deus, é algo que não podemos alcançar pelos nossos próprios esforços. É isto que nos diz o texto. Portanto, de que maneira eu posso perceber a manifestação da graça? Leia capítulo 2, versos 5 e 8. No capítulo 2 de Efésios, versos 5 e 8, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. A graça se manifesta na pessoa de Jesus Cristo, que vivificou-nos, salvou-nos. A graça é a redenção, pela graça sois salvos. Paulo vai repetir esta mesma expressão no capítulo 1, verso 7, capítulo 2, versos 5 e 8, e capítulo 2, versos de 1 a 10. A graça é palavra da verdade. A graça se manifesta na palavra da verdade. Olha o capítulo 1, verso 13. No capítulo 1, verso 13 diz: ouvistes a palavra da verdade,
Ora, nós percebemos a graça de Deus quando percebemos a verdade, quando percebemos a palavra revelada aos nossos corações. A graça se manifesta também na oração, capítulo 1, versos 17 e 18. Nós percebemos aqui Paulo falando que pela oração nós conhecemos a sabedoria de Deus. A graça se manifesta na unidade, capítulo 2, versos 11 até o 22, principalmente o verso 14, de ambos os povos fez um. Quando Paulo se refere nesta expressão, ele está dizendo que a graça do Senhor não é só para o judeu, mas para todos aqueles que realmente colocam as suas vidas nas mãos do Senhor. A graça se manifesta na vocação, como podemos refletir nesta manhã. E Paulo mesmo diz que, pela graça do Senhor, ele foi feito apóstolo, ministro do Senhor. Efésios 3, versos de 1 a 13, Efésios 7, versículos 7 e 10. A graça, querido irmão, se manifesta de forma plena em nossas vidas quando nós conhecemos a Cristo. Olha aí o verso 19 do capítulo 3. Conhecer o amor de Deus em Cristo Jesus, que excede todo entendimento. Então, ela se manifesta de maneira plena a partir da nossa vida em Cristo. Assim se manifesta a graça. Mas como eu disse, alcançados pela graça é necessário viver uma vida de santidade. Então, como entender a santidade? De que forma eu posso entender a santidade? O texto do capítulo 4, versículo 1, dizendo: rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado. Qual é o apelo do apóstolo à igreja? Rogo-vos, pois. Este é o apelo, que a igreja do Senhor viva a santidade, porque ela foi alcançada pela graça. Qual é o chamado? É o chamado para uma vida em Cristo. A igreja do Senhor, que somos nós, somos chamados para uma vida em Cristo, para andar dignamente como fomos chamados. Então, irmãos, o que é santidade? Sem um coração puro e santo, não se pode viver em santidade. Santidade é o clamor do coração de Deus para o seu povo. Anote isso aí. Santidade é o clamor de Deus para o seu povo, desde a antiguidade. Ele continua clamando. Por isso, Pedro vai expressar este clamor de Deus. Escrevendo na primeira carta, capítulo 3, verso 1, 16. Sede santos, porque eu sou santo. É o clamor de Deus. Deus deseja uma igreja santa, uma geração que seja exclusivamente para Ele, separada para Ele, consagrada a Ele. É isto que Deus deseja. E quem é a igreja? Somos nós. Cada um de nós é a igreja do Senhor. E é esta igreja que o Senhor quer olhar, ou seja, a minha vida, a sua vida, vivendo em santidade, porque fomos alcançados pela graça. E esse anseio vem do coração de Deus, queridos, e é revelado na palavra. Se você ler a palavra, você vai perceber este anseio do Senhor revelado aqui na palavra. É um cuidado da parte de Deus para com os seus santos. Deus cuida dos seus santos para que Ele possa manifestar a sua santidade. Não há como falar em santidade separada de uma vida consagrada. Não há. De uma vida dedicada, de uma vida de obediência, de uma vida de fidelidade.
Então não há como nós pensarmos em santidade sem que entendamos que a minha vida é uma vida consagrada, dedicada, obediente e fiel. E nós temos alguns exemplos da palavra do Senhor que nos mostra o que significa viver em santidade. O que falar de José no Egito? Como ele pôde viver esta santidade diante dos desafios ali no Egito. E quando a gente lê a história de José, nós percebemos alguém realmente comprometido com Deus. O que falar de Daniel e seus amigos Sadraque, Mesaque e Abidnego, que não se curvaram diante da Babilônia, mas estavam firmes, dedicados ao Senhor, fiéis ao Senhor. O que dizer dos apóstolos, que perseveraram na doutrina de Jesus, como está em Atos 2, e puderam então ter compromisso com a santidade, fiéis ao Senhor. E o que dizer de Paulo, que cumpriu a sua missão? Podemos também destacar Timóteo, que tinha a aprovação da congregação para fazer a obra do Senhor. Mas podemos também citar Lídia, não é? Não podemos deixar as mulheres de fora. Que abriu o coração para ouvir a palavra de Deus. Que dizer também de Priscila e Áquila, que foram importantes na vida de Paulo, entregando-se ao ministério das missões, com uma vida dedicada e consagrada ao Senhor. O que dizer de Gaio, Demétrio, que João faz referência na sua terceira carta, que foram vidas também fiéis ao Senhor e importante na igreja do Senhor? Portanto, queridos, nós temos muitos exemplos da Bíblia. Citei aqui alguns, mas nós temos tantos outros. E quantos diante de nós têm sido exemplo de santidade, de vidas comprometidas? E nós precisamos olhar para estes exemplos, mas principalmente para aquilo que a palavra de Deus requer de nós para viver em santidade. Portanto, eu posso dizer como um autor desconhecido, mas que anotei para compartilhar com os irmãos. Quem já experimentou a graça da salvação e da santificação, não precisa fazer esforço em praticar o bem e a justiça. É tão lógico como a figueira dá figos e a videira uvas. E é verdade. Nós que temos comprometimento com a palavra do Senhor, alcançados pela graça desta salvação, não temos como se esforçar tanto para praticar a palavra. E a Bíblia Sagrada diz que o homem santificado opõe-se a todo pecado. O homem santo opõe-se ao pecado, está escrito na palavra, está assim, revelado na palavra do Senhor. Anda nos estatutos do Senhor, guarda os juízos do Senhor, e os observa. Olha aí o Salmo capítulo 1, verso 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Assim é o homem santificado. Portanto, queridos, não basta falar de santidade. É preciso viver e dar testemunho da santidade. Por onde vou, aonde estou, eu preciso permitir que as pessoas percebam em mim, na minha vida, na vida de cada um de nós, Cristo revelado na palavra. A verdade, irmãos, não pode ser adulterada ou deturpada, como muito acontece nestes dias. A verdade, palavra. A mente carnal combate sistematicamente a santidade. Mas nós precisamos colocar a nossa mente cativa diante do Senhor para viver uma vida que agrada a Deus, que serve a Deus.
O coração do homem carnal não admite a lei de Deus. A verdade não admite a verdade, porque se restringe nas suas tendências impuras. E todo aquele que crer no Deus Santo deve buscar ser santo. Vou repetir. Todo aquele que crer no Deus Santo precisa buscar ser santo. É isto, meu irmão, você que está em casa, que me ouve aonde estiver, nós que estamos aqui no santuário, todo aquele que crer que Deus é santo, deve buscar viver a santidade de Deus. Ser santo não é sugestão de Deus para as nossas vidas, mas é um imperativo do Senhor para cada um de nós. Sede santo. A santidade, portanto, irmãos, é uma qualidade moral de pureza do espírito, da alma e do corpo. O cristão é, portanto, irmãos, diante da comunidade que vive, um elemento raro no mundo corrompido que temos. Pois tem a qualidade da santidade. Por ter a qualidade da santidade, muitas pessoas olham para o cristão e percebem nele alguém muito raro. Mas esse grau de santidade precisa ser intensificado a cada dia na presença do Senhor. Por isso Jesus diz em João 15, verso 19: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo te estranha. E Jesus chega a dizer, vos odeia, porque você escolhe uma vida de santidade. Você escolhe viver uma vida que agrada a Deus. Então eu te convido a pensar comigo assim: Deus é 100% santo. E essa qualidade de ser santo, puro, isento da mistura da velha natureza, deve fazer parte da minha vida enquanto crente em Cristo Jesus. Portanto, querida igreja, um cristão autêntico tem o seu coração voltado para o Senhor, para o amor, para a fé, para a paz, para a mansidão, para a sinceridade, para a bondade, para a honestidade, que são traços do caráter de uma vida santa, de uma vida santificada ao Senhor, de uma vida que realmente é confirmada na pessoa do Senhor Jesus Cristo, e por isso desenvolve o amadurecimento para dar testemunho de uma vida na presença do Senhor. Em síntese, eu posso dizer que viver uma vida de santidade é apresentar o fruto do Espírito às pessoas, que está escrito por Paulo aos Gálatas no capítulo 5, verso 22. O fruto do Espírito, que é a graça, o fruto do Espírito, que é a salvação, se manifesta com gozo ou alegria, com amor, com paz, com longanimidade, com benignidade, com bondade, com a fé, com a mansidão, com a temperança. Aí alguém vai dizer assim, mas pastor, como ser puro num mundo tão corrompido, tão difícil para este tempo? Ainda hoje nós comentávamos isto em nossa casa, na convivência ali com a família. Como estamos vivendo um momento difícil, corrompido, de tanta dificuldade, o pecado a cada dia aumentando no coração das pessoas. Como viver essa pureza e como entender esta pureza que a Bíblia requer da minha vida
para que eu possa, na realidade, ser identificado como santo diante do Senhor? Eu encontrei uma declaração a respeito disso que eu entendi como verdade para mim. Que pureza é a ausência do domínio do pecado, assim como a saúde é a ausência do domínio da doença. Achei isso muito interessante. Pastor, como é que eu posso viver pureza que a Bíblia requer de mim? Pureza é a ausência do pecado. Mas como assim? É a ausência do domínio do pecado. É a ausência do domínio do pecado. Porque enquanto estamos aqui, somos de alguma forma, não é, sensíveis diante do pecado. Mas quando nos fortalecemos na palavra e não somos dominados pelo pecado, então significa estarmos na direção de uma vida pura diante do Senhor. Esvaziando-se dos pecados de forma imediata, o cristão deve ser cheio da santidade de Deus. Quando ele se esvazia do pecado, ele se enche da santidade de Deus. E essa plenitude da pureza deve ser o estado permanente de cada crente, de cada servo, de cada seguidor de Jesus, irmãos. Devemos a cada dia, de forma talvez até mesmo desafiadora, buscar renunciar à corrupção para viver uma vida de santidade diante do Senhor. Um pouco mais sobre esta natureza de santificação pela graça. Quando se diz santo, devemos considerar os seguintes sentidos. Que ser santo é ser separado do terreno, do humano ou do mundo para Deus. É isto que significa ser santo. A pessoa, alguma coisa que queremos dedicar ao Senhor, são considerados separados para o uso no serviço do Senhor. Santidade pode ser entendida também como dedicação. Dedicação, que é requerida àqueles que adoram a Deus, a sua dedicação. É uma pessoa que se coloca diante do Senhor e algo que ele também quer dedicar ao Senhor para o serviço do Senhor, pois passa a ser propriedade exclusiva do Senhor. Ser santo também pode ser entendido como consagração. A consagração de um homem a Deus, de uma vida a Deus, no sentido de viver de modo justo diante de Deus, justificado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ser santo, então, é ser puro, sem o domínio do pecado. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Palavras de Pedro, no capítulo de número 1, versículo de número 15. Olha o que Pedro está dizendo para mim e para você. A santidade se manifesta na nossa forma de viver. Então, como entender a manifestação da santidade? Quando Tiago trabalha a ideia de uma vida de santidade, ele fala das nossas obras, que a fé sem obras é morta. Ele está exatamente tratando aqui da manifestação da graça de nossas vidas, de uma vida cristã santa diante do Senhor. A santidade, irmãos, é resistência, se manifesta na nossa resistência. Efésios 4, versos 25 e 32, e o capítulo 4, verso de número 27. Resistência contra o diabo. Não deis lugar ao diabo. O inimigo de nossas vidas
Então a santidade se manifesta na nossa resistência. A santidade se manifesta também na prática do amor. Efésios capítulo 5, verso 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, andai em amor. Aqui é um outro imperativo, né? A santidade também se manifesta, irmãos, na nossa caminhada neste mundo como filhos da luz. Olha aí, Efésios capítulo 5, versos 3 a 21, principalmente o verso 8. Agora sois luz, andai como filhos da luz. Então, a nossa caminhada como filhos da luz manifesta a santidade. Quando Paulo escreve aqui no capítulo 5 de Efésios, nos versos 17 a 24, nós encontramos Paulo dizendo o seguinte, que a santidade convém a todos os crentes. Que a santidade é parte da vida do crente. Faz parte da vida do crente. Esse viver em santidade. Depois lá no capítulo 5 aos Efésios, Paulo vai falar da santidade manifestada nas nossas relações. Nas nossas relações com o esposo e a esposa, com os filhos, já no capítulo 6. As nossas relações também manifestadas na sociedade, na maneira como nós nos relacionamos na sociedade. A santidade também como arma que nos capacita, capítulo 6, contra a luta do príncipe das trevas, com as quais armas nós precisamos lutar. Armas da luz, capítulo 6, verso 13. E Paulo diz que a santidade também se manifesta na ousadia. E como nós precisamos ser ousados neste tempo. Ousados neste tempo. Ousados com firmeza, ó crentes, proclamai a graça salvadora do amor do eterno Pai. Como nós precisamos de ousadia para este tempo. Quando o mundo tem tentado calar a voz daqueles que querem manifestar a verdade. Então nós precisamos ser corajosos e ser ousados. E a santidade se manifesta na ousadia. Olha aí o verso 20 do capítulo 6. Pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele, dar testemunho dele, livremente como convém falar. Não se calar, mesmo que o mundo tente calar os nossos lábios, mas não deixar de falar. Sermos ousados. E a santidade se manifesta no testemunho, irmãos. A santidade se manifesta no nosso testemunho. Efésios 6, versos 21 e 22. Para que possais saber o que eu faço. Paulo está dizendo assim, eu vos escrevo, falo do meu testemunho, daquilo que tenho feito, para que vocês possam saber o que eu faço. Então, a santidade se manifesta através do nosso testemunho. Portanto, irmãos queridos, a carta aos Efésios nos ensina algumas coisas interessantes que precisam ser aplicadas aos nossos corações. Aprendemos que a graça é dom de Deus. Isso não podemos ter dúvida. É presente de Deus. Aprendemos que a graça nos alcançou porque Deus nos amou. Por causa do amor de Deus, fomos alcançados pela graça. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, que entregou, que presenteou-nos o seu Filho unigênito. E todo aquele que crer nele tem a vida eterna, não perece, mas tem a vida eterna. Aprendemos que a graça nos alcançou porque Deus nos amou. Aprendemos que a glória não está em nós. A glória não está em nós. A glória está em Deus, que precisa ser manifestada através do nosso testemunho, da nossa vida de santidade.
aprendemos que a glória repousa na graça de Cristo, na graça do Senhor Jesus. E podemos aplicar os textos de Efésios, porque aprendemos que a graça se manifesta trazendo salvação. A graça se manifesta trazendo salvação, que está revelada na palavra da verdade e na unidade da igreja e na vocação dos crentes. Aprendemos também que, pela graça, somos impulsionados na direção da plenitude do Espírito Santo. É a graça que nos conduz à plenitude do Espírito, à manifestação do Espírito Santo do Senhor em nossas vidas, a presença do Espírito. E aprendemos que a graça e a santidade precisam caminhar juntas. Elas são irmãs gêmeas. Elas são irmãs gêmeas. Elas precisam caminhar juntas. Não há como viver a graça sem uma vida de santidade, e não há como ser santo sem ser alcançado pela graça. E aprendemos também, queridos, que a santidade é o clamor de Deus. Deus clama por uma igreja santa. Deus clama por vidas santas. É o clamor do coração de Deus para o seu povo: sede santos, porque eu sou santo. E aprendemos ainda, quando Paulo escreve aos Efésios, que Deus deseja uma geração que seja exclusivamente dele. Uma geração que seja propriedade dele. E nós somos esta geração. A igreja do Senhor é esta geração, que é propriedade do Senhor. E aprendemos que Deus tem cuidado especial para com os seus santos. Deus tem cuidado especial para com a igreja, porque foi alcançada pela graça. E aprendemos então que, alcançados pela graça, a santidade se revela. Se revela na separação do mundo, na consagração de nossas vidas, na obediência à palavra da verdade, na fidelidade a Deus. E aprendemos que, através da graça, uma vida de santidade abre portas para a poderosa manifestação de Deus. Através da sua vida em santidade, você vai permitir que a manifestação poderosa de Deus seja percebida por aqueles que estão ao seu redor. Aprendemos que a santidade nos aproxima de Deus, nos coloca diante de Deus, e aprendemos que o homem santificado opõe-se ao pecado, se distancia do pecado. Além do que, também aprendemos que aquele que crê que Deus é santo deve buscar ser santo. E aprendemos como a santidade se manifesta, conforme podemos perceber aí no capítulo 4, escrevendo aos Efésios. Paulo diz que a santidade se manifesta na unidade da igreja, numa vida de serviço cristão, como podemos ver hoje pela manhã, na resistência dos ataques do inimigo e na prática do amor fraternal. Andar como filhos da luz, nas nossas relações com a família, nas nossas relações na sociedade, na ousadia do nosso testemunho na sociedade corrompida. Por isso, pastor Clayton, escrevendo no seu site de esboço bíblico, ele destaquei uma expressão do pastor Clayton Ivan, dizendo assim: os que vivem sobre a liberdade da graça desenvolvem uma santidade que reflete. Que coisa bonita, né? Os que vivem sob a liberdade da graça desenvolvem uma relação que se reflete. Reflete o quê? A beleza de Cristo no homem interior.
Quando ele escreve esta frase, ele está se referindo a Romanos capítulo 5 e capítulo 6. Portanto, querido irmão, querida irmã, você em casa, nós que estamos aqui no santuário, onde você estiver nos ouvindo nesta noite. Assim, a santidade inclui a remoção de qualquer mancha e sujeira que seja contrária à santidade da natureza divina e esta natureza é concedida aos salvos por intermédio da graça de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor, que nos alcançou. Amém? Porque fomos alcançados pela graça, e você sabe disto. Então viva esta santidade na presença do Senhor. Onde você estiver. Não se importe hoje com este mundo que tenta trazer-nos algumas dificuldades para expressar a nossa fé. Mas nos sintamos cada vez mais firmes e revigorados para dar testemunho da nossa fé, vivendo uma vida de santidade, onde quer que você esteja, no seu trabalho, na sua casa, diante das pessoas que você se relaciona, na sua escola, na sua universidade, permaneça firme, professando a graça de Cristo no seu coração, através de uma vida santificada ao Senhor. Que Deus, portanto, nos abençoe. Amém? Vamos orar? Ó Deus, muito obrigado por Tua palavra, palavra do Senhor aos nossos corações, que nos conclama a uma vida de santidade, por termos sido alcançados por Tua graça. Ó Deus, abençoe a Tua igreja reunida neste santuário, a Tua igreja que está reunida também em outros lugares, irmãos que estão assistindo conosco em suas casas ou outros lugares, que a vida deles também sejam vidas abençoadas. Ó Deus, que nossa vida seja uma vida santificada ao Senhor, santa ao Senhor, manifestando a graça que nos alcançou. Ó Deus, abençoe-nos com Teu amor, abençoe esta igreja, abençoe o Teu servo pastor Pedro e toda a liderança da igreja, que prossigam na direção de fazer a Tua obra. Que minha vida e vida dos meus irmãos sejam santas aos olhos do Senhor, é o que desejamos, em um nome santo de Jesus. Amém.